Sabe uma coisa que deixa a gente com a pulga atrás da orelha? É que ao mesmo tempo que a gente manda robôs para Marte e desenvolve tecnologias incríveis, a gente ainda vê tanta guerra, tanta injustiça aqui na Terra. Parece um paradoxo, né? A gente avança tanto intelectualmente, mas e o nosso lado moral? Fica para trás? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Será que a humanidade está mesmo progredindo? Ou a gente só está andando em círculos, trocando um tipo de problema por outro? Para tentar responder isso, vamos nos aprofundar no que o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nos diz sobre a lei do progresso. E olha, a primeira ideia que a fonte nos traz já é bem impactante. O progresso não é só uma possibilidade, algo que pode ou não acontecer. Não, ele é apresentado como uma lei da natureza, tão certa e inevitável quanto a lei da gravidade. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a humanidade não pode ficar parada para sempre na ignorância ou na maldade. Existe um destino, um objetivo maior, e nós estamos caminhando para lá. É uma marcha lenta, com certeza, cheia de tropeços, mas a direção é sempre para frente. Para a gente entender melhor essa marcha, é fundamental separar as coisas. Existem dois tipos de progresso que caminham em ritmos bem diferentes. De um lado, o progresso intelectual, ciência, arte, tecnologia, esse voa. Do outro, o progresso moral, ser mais justo, mais solidário, mais fraterno. Esse, infelizmente, vai num ritmo bem mais lento. E é justamente nesse descompasso que mora a causa de muitos dos nossos problemas. Tá, mas por que essa lentidão toda no progresso moral? A resposta, segundo a fonte, é bem direta e aponta para dois grandes vilões que moram dentro de nós: o orgulho e o egoísmo. São eles que funcionam como uma âncora, nos prendendo e impedindo que a nossa moralidade acompanhe a nossa inteligência. Ok, a gente entendeu a teoria. O progresso é uma lei. Mas e as quedas dos grandes impérios? E as épocas que a gente chama de Idade das Trevas? Isso não parece um retrocesso, uma baita contradição? Vamos ver como isso é explicado. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? A história está cheia de exemplos de povos que chegaram ao auge da sua cultura, do seu poder, e de repente, tudo desmoronou. Como pode isso, se a marcha é sempre para frente? E a resposta vem numa analogia muito poderosa. Pense numa casa. Se ela está velha, cheia de rachaduras, ameaçando cair, o que a gente faz? A gente derruba tudo para construir uma nova no lugar, mais forte, mais segura. A queda de uma civilização é vista da mesma forma, não como um fracasso, mas como uma demolição necessária. Então, vamos traduzir essa metáfora da casa? A demolição não quer dizer que as pessoas daquele lugar ficaram piores, que o ser humano degenerou. O que acontece, na verdade, é uma renovação do propósito espiritual daquele povo, daquela sociedade. É como se a missão coletiva daquele grupo tivesse chegado ao fim, abrindo espaço para um novo ciclo. A coisa funciona mais ou menos como uma grande escola. Imagine uma civilização como uma sala de aula. Quando uma turma de espíritos aprende tudo o que tinha para aprender ali, ela se forma e segue para outras experiências, outros desafios. E o que acontece com a sala de aula vazia? Uma nova turma de espíritos que ainda precisam daquelas lições chega para ocupar o lugar. Para quem olha de fora, pode até parecer um retrocesso, mas na verdade é a continuação do progresso para todos. E tudo isso nos força a fazer uma outra pergunta, talvez ainda mais importante. Se ter mais tecnologia não é o único sinal de progresso, o que então define uma civilização de verdade? A resposta é profunda. Uma civilização completa não se mede pelos seus prédios ou pelas suas invenções, mas sim pelo seu desenvolvimento moral. É quando as pessoas agem corretamente, não por medo da lei ou da punição, mas por convicção, porque a moralidade já faz parte delas. E como a gente saberia que chegou lá? Bom, os sinais seriam claros. Uma sociedade com menos egoísmo, com mais sinceridade e boa vontade entre as pessoas, onde a palavra fraternidade não é só um enfeite, mas algo vivido no dia a dia, com leis que são realmente justas para todo mundo. Esse é o alvo, o verdadeiro termômetro do progresso. Beleza, o objetivo é esse. Mas qual é o caminho? Como é que uma sociedade inteira evolui moralmente? Um dos jeitos de medir essa evolução é olhar para as suas leis. Se a gente observa a história, percebe uma escadinha. Primeiro, lá atrás, na barbárie, o que valia era a lei do mais forte. Depois, para controlar uma sociedade ainda muito imperfeita, surgem leis bem duras, severas.
Com o tempo, conforme a moralidade amadurece, as leis vão se tornando mais justas. E o último degrau é quando a verdadeira mudança vem pela educação, que age na raiz, prevenindo o erro em vez de só punir um. E é exatamente aqui que a doutrina espírita se propõe a atuar, como um acelerador desse processo. Como? Indo direto na raiz do problema, o egoísmo, e mostrando que cada uma de nossas ações tem uma consequência direta no nosso futuro, criando um senso de responsabilidade pessoal. Então, para a gente amarrar tudo, a visão que nos é apresentada é a de um progresso que não dá para parar, que acontece em duas velocidades diferentes. Os aparentes retrocessos, na verdade, são renovações de ciclo. E o grande objetivo de tudo isso não é construir naves mais rápidas, mas sim construir uma sociedade moralmente evoluída, onde a justiça e a fraternidade finalmente reinem. E, para a gente fechar, fica a reflexão. Se toda essa jornada da humanidade depende, no fim das contas, da melhoria de cada um de nós, então o trabalho começa aqui dentro. E a pergunta é, qual é o primeiro obstáculo que a gente precisa derrubar em nós mesmos para ajudar nessa grande marcha? A resposta, a gente já viu qual é.